O ano era 1982 e eis que Hollywood anuncia a adaptação de Conan o Bárbaro para os cinemas. O ator era um desconhecido até então na época, Arnold Schwarzenegger. Sucesso de crítica e sucesso de público. Mudou a vida do ator para sempre em Hollywood. E agora, 44 anos depois, o próprio Arnold Schwarzenegger anuncia que sim, haverá uma continuação de Conan, diretamente lá, de Conan o Destruidor, e o próprio Arnold Schwarzenegger será o Conan mais uma vez. Então, depois da vinheta, continua comigo aí, senão Deus Kron irá punir você severamente. Bora lá! Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Geek Maromba. Eu sou Andy Maromba e desde já agradeço por você estar aqui assistindo a mais um vídeo. E se você é novo e entrou aqui no meu canal, não conhece, peço para você que você se inscreva, que você ative o sino das notificações e deixe seu like se você gostar do vídeo. Se você não gostar, não tem problema. Pode deixar o dislike, mas deixe um comentário dizendo por que você não gostou. Se você não gosta do filme do Conan, se você não gostou do meu vídeo, se você não gosta da maneira como eu edito. É muito importante para mim continuar a crescendo no canal. Certo, galera? E é isso. É um vídeo com muita nostalgia e muita felicidade. Que chega essa notícia aí que o Arnold Schwarzenegger será o Conan novamente, galera. Né? A continuação aí de Conan, diretamente lá de Conan o Bárbaro, lá atrás, lá, né? Acho que provavelmente depois de Conan o Destruidor, né? Que é a saga que nunca veio, que é o King Conan, né? Ou o Rei Conan, e ele anunciou agora, cara. E antes da gente começar aqui, falando sobre os filmes, vamos lá um pouquinho atrás, lá, se aprofundar e saber quem é Conan o Bárbaro, de onde veio essa história. Né? Conan o Bárbaro, galera, foi criado nos quadrinhos do Gibi há muito tempo atrás, pelo escritor, né, Robert E. Howard, né, um grande escritor, e ele teve essa ideia fantástica de criar, né, essa mitologia do Conan lá na era iboriana, que é uma era, né, pseudo-histórica, né? Tem um fundos de verdade, mas outro é parte da fantasia, né? Que é logo depois um período ali que se diz ser a queda de Atlântidas. E o que acontece é que a história se passa nesse período. E somos apresentados lá monstros, feiticeiros, reis, todo tipo de coisa que a gente vê hoje em dia aí que o pessoal chama de Dark Fantasy ou fantasia, não sei o que, né? É todo tipo de criatura e de mitologia, de fantasia medieval. E é um mundo fantástico, galera. Eu sou suspeito para falar, eu gosto muito de Conan. Eu acho fantástico mesmo. E aí, nós tivemos lá então, em 1982, a adaptação dos quadrinhos de Conan para o cinema. Que foi o Conan o Bárbaro, o primeiro lá, né? Com Arnold Schwarzenegger, como eu disse na introdução. Era um ator recém-chegado em Hollywood, desconhecido. Fez um sucesso estrondoso. Depois, em 1984, tivemos Conan o Destruidor. Fantástico, filmaço. Tem muita gente que critica, diz que o primeiro é melhor. Pra mim, o 2 é melhor, porque na trilha sonora, o compositor, né, e maestro Basil Polidores, ele se superou, galera. Ele trouxe uma trilha sonora fantástica. Quem não se lembra da cena na Casa dos Espelhos, lá, que ele, quando está enfrentando um monstro, e quando ele descobre que o espelho é a fraqueza do monstro, que o monstro está se refletindo através do espelho, que o monstro não tem um corpo, ele começa a quebrar a janela do espelho, isso depois ele que toma no pau. E ele fica correndo de um lado pro outro, galera. E é aquela música lá. Incrível, galera. Eu era criança. Nossa, eu pulava no sofá de casa. Isso, mata ele, Conan. Era incrível. Pra quem era garoto naquela época, né? Ver aquele tipo de personagem, né? Aquele tipo de exemplo físico do Conan é o que todos nós queríamos ser, né? E aí tem toda aquela polêmica que o pessoal fala, mas o Conan é misógino, ele é tóxico, não sei o quê. Galera, são pessoas desinformadas sobre quem é o personagem, entendeu? O Conan, na verdade, ele
salva e protege as mulheres, porque nessa época iboriana as mulheres eram muito oprimidas. Se elas são oprimidas hoje, você imagina, com a temática daquela época, né? Muitas mulheres eram escravizadas. O Conan sempre instituía um rei opressor do cargo lá e libertava todos os escravos, que na maioria eram mulheres. E era isso, galera. Tivemos lá esse Conan, né, o Destruidor, e ficou lá se postergando se teria o Rei Conan, o Rei Conan, o Rei Conan. Passou a época, o Schwarzenegger fez vários filmes, nunca mais foi esquecido. Ali no cinema, o Conan, ele foi enterrado naquela época. E depois, lá de 90 pra frente, até os anos 2000, tivemos a Conan Mania. Que, galera, foi uma enxurrada de produtos. Nós tivemos o desenho do Conan, que passava na Globo. Nós tivemos lá os jogos do Conan, o do PlayStation 2. E depois tivemos um outro jogo lá de PlayStation 3, né? Que é até legal, esses dois jogos eu gosto. Aí tivemos um joguinho mais ou menos lá pro PlayStation 4, que é o Conan Exile. É um Conan bem sem vergonhinha, em primeira pessoa. Eu não gosto de jogo assim. Então, até hoje, as produtoras de games, todas elas estão devendo um grande jogo do Conan. Porque pra mim, galera, todos esses personagens aí, Kratos, que vieram nesse mundo, o mundo mesmo lá de Souls-like, que é o Dark Souls, Demon Souls, todas essas séries de jogos aí, tudo isso aí é Conan o Bárbaro, tá? Todos eles beberam da fonte do Robert E. Howard lá, né? Lá atrás. E depois tivemos lá em 2014, 2015, se eu não me engano, ou 2012, tivemos um filme com o Jason Momoa do Conan. Parecia ser a revitalização da franquia, que ia voltar e tudo, mas deu errado, galera. Filme ruim, não gosto daquele filme. O Jason Momoa como Conan tá legal, fisicamente e tal, aquele rostão assim, tem cara de Conan, né? Cara de mal encarado, mas o filme é ruim, galera, que história ruim. Eles poderiam ter aproveitado para introduzir criaturas, né? E aquelas coisas da mitologia do Conan. Não tem nada, tem um povo que ele enfrenta lá de um monte de tentáculo lá, mas é só isso, é muito ruim. Coisa para se esquecer mesmo. E foi isso, galera. De lá pra cá, não tivemos mais nada, né? Os fãs aí ficaram órfãos de Conan. E agora, justamente em 2026, né? Estava tendo lá o Arnold Sports Festival, que é um festival organizado de musculação do Arnold Schwarzenegger, e ele estava dando entrevista pra galera lá, né? Pro Arnold Fans lá, que acho que é um canal particular dele, né? E ele soltou em primeira mão, galera. Sim, teremos a continuação lá, né? Eles estão falando que é Conan o Bárbaro 2. Mas pra mim é o Rei Conan, é King Conan. É a saga do Conan quando ele já tá mais velho. Já foi há 40 anos que ele tá lá como um rei lá, né? E é isso. Ele já tá tendo uns conflitos no reino e tudo. Parece que ele vai perder o trono lá. É algo assim, se for comparado ao Conan. Porque depois eu não acompanhei mais os quadrinhos do Conan, só antigamente. E na direção, galera, está o Christopher Maguire, né? Que é o diretor aí de Missão Impossível e Top Gun Maverick. Então, os últimos Missão Impossível foi esse diretor que trouxe pra gente aí. Um bom sinal, porque é um diretor muito bom. Top Gun Maverick, a gente sabe o que ele entregou, né? Filmaço. Tanto que vai sair a continuação aí agora. E a cargo da produção está 20th Century Fox, né? Que a verdade agora é 20th Century Studios, né? Que é um braço da Disney. A Disney comprou. E é isso, galera. Até agora, o que o próprio Schwarzenegger disse nesse festival foi o seguinte: que agora o filme será focado realmente, né, após os 40 anos de reinado do Conan, e haverá uma cisão no reino, algo vai acontecer. Provavelmente ele vai perder mesmo o trono e ele vai ter que começar do zero. Estão falando que o filme vai ser adaptado para a idade que o Schwarzenegger tem hoje, porque ele não é um ator tão físico. Então não sei se vão usar CGI, o que vão usar para rejuvenescer um pouco ele, se vão usar bastante dublê. Eu não sei, galera. Eu sei que o Schwarzenegger disse que, em questão de mitologia e criaturas, os monstros, que é o que ele mais gostava no gibi do Conan, porque o Schwarzenegger depois virou fã dos quadrinhos. Ele disse que eles vão usar o que há de melhor de tecnologia hoje, digital e tudo, e CGI, para construir todo aquele mundo que nós vimos lá, né, da era iboriana. E eu estou muito feliz mesmo, de verdade. Eu fiquei em êxtase quando eu vi a notícia, porque eu sou muito fã. O Conan, pra mim, como personagem do cinema, é a referência máxima. Que eu falei pra vocês. Todos os personagens que nós conhecemos aí, Kratos, dos jogos, personagens que são badass, casca grossa, o Gatsu lá do anime lá do Sword of Berserker, todos eles vieram do Conan, galera. O Robert E. Howard
fez um personagem fantástico. Ele é a referência máxima da testosterona e do ideal do que o homem deve ser. E só lembrando que já tem uma espada justiceira, né? A minha próxima compra será a espada de Atlantis, a espada do Conan. E se esse filme realmente for sair, né, do papel, tomara que saia, eu pretendo ir ao cinema com a espada, galera. Não sei se vocês vão deixar entrar, né? O cara vai chegar portando uma espada lá, né, de aço, mesmo que seja sem corte. Não sei. Mas eu vou tentar entrar no cinema e vou tentar ir caracterizado como um Conan. Me cobrem, hein? Tô falando aqui no canal. Me cobrem depois nos comentários e mais pra frente. Certo, galera? Mais o vídeo de hoje era esse aí. Muito obrigado por você estar aqui assistindo a mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar o seu like. É sempre importante para fortalecer aqui o nosso engajamento no YouTube. Estamos crescendo, isso é bom, o YouTube está recomendando nossos vídeos. Certo, galera? Um abraço e até mais.